O Mídia com Máscara serve para tirar a máscara de jornalistas e pessoas que estão na imprensa. Eu vou falar sobre uma entrevista que a Marília Gabriela fez com uma jornalista também, chamada Nádia Lapa. Essa jornalista nasceu em Manaus e quando foi morar em São Paulo, ela decidiu transar com 2 homens por semana e começou a fazer um blog onde o blog contava a sua vida íntima, né? A sua vida sexual, e esse blog tinha o nome de 100 homens em um ano, porque ela tinha a meta que se ela conseguisse transar com 2 homens na semana, ela ia conseguir chegar a 100 homens em um ano. E a Marília Gabriela chama a Nádia de corajosa libertária feminista, sendo que eu acho que tanto o homem como a mulher, o gay, qualquer pessoa, afinal, se tem a ideia de ficar transando com muitas pessoas, é porque a pessoa talvez tenha algum problema. Enfim, qualquer compulsão, qualquer coisa em excesso é errado, né? Só que a Marília achou isso muito libertário, muito corajoso e elogiou a Nádia, falando que ela nasceu para enfrentar o machismo, né? Como se existisse alguma lei ou algo que impeça que ela fizesse isso, né? Bom, só que ela começa falando da mãe dela, que foi contra, né? A Nádia, que é feminista, e assim como toda feminista acha que a mulher tem que ser livre, por que a mãe também não pode ser livre? No caso, por que a mãe não pode ser contra? Não pode ter, digamos, uma opinião contrária a isso que a filha fez, né? A mãe apenas queria que ela fosse uma jornalista de política ou de algum assunto mais sério, né? Eu não sei se a mãe bancou a filha dela em São Paulo, não sei, mas a mãe só queria o bem dela, queria que ela fosse uma jornalista séria e correta, e a Nádia simplesmente não entende e não respeita a liberdade que a mãe tem, que a mãe merece ter também, né? Assim como a filha teve direito de transar com um monte de homem, porque a mãe, né, não pode ser contra, ou porque qualquer pessoa não pode ser contra qualquer feminista. As próprias feministas que pregam que a mulher ela deve ser livre, quando elas encontram uma mulher que é contrária às ideias dela, as feministas não respeitam a posição contrária, né? Sempre querem forçar a barra, querem forçar que todas as pessoas pensem como elas. Então esse blog virou um livro, né? A editora que fez o livro escolhia colocar na capa uma mulher mais bonita do que a Nádia, né? E a Nádia não gostou. Agora eu pergunto, qual que é a moral da Nádia de querer impor algo, sendo que a Nádia, fez aquilo que ela quis fazer, quis também ganhar dinheiro com isso, né? Porque ela permitiu que esse livro fosse publicado, fosse vendido. Então, qual que é a diferença entre o interesse pessoal e financeiro da Nádia com o interesse financeiro de uma editora? Para mim, ambas estão querendo apenas ganhar dinheiro. Então, eu não sei também, ou seja, porque a Nádia não entende de que a liberdade que ela quer, ela também tem que ser dada tanto à mãe dela quanto à editora, e quanto também às mulheres que não querem ser vadias, que não querem ser vagabundas, que não querem sair com todos os homens. E ela também fala, a Nádia fala também que, né, esse papo de que quando o homem sai com muitas mulheres ele é o comedor, e quando a mulher sai com muitos homens é a puta, sendo que as próprias feministas saem para as ruas
se chamando de vadias, né? Fazendo a marcha das vadias. E elas fazem isso porque elas querem acabar com a ideia de que existem mulheres santas e mulheres putas, que todas são vadias, né? E o intuito é acabar com a ideia de que o homem deve procurar uma mulher santa, sendo que se o homem procurava ou procura ainda uma mulher santa, é porque é muito mais fácil você constituir família com uma mulher santa, né, entre aspas, do que com uma que não quer nem família, né, não quer nem formar família. E eu também queria falar uma coisa, eu queria falar que, para mim, o feminismo é apenas uma continuação do machismo, né? O machismo privilegiava a mulher, dava à mulher os direitos, segurança. Por exemplo, as famílias buscavam um marido para suas filhas, né, no passado longínquo, através de quanta posse que esse marido tinha. E as mulheres de hoje em dia, as feministas, que elas podem até querer trabalhar, mas elas também continuam buscando maridos com posses. Então, o feminismo é a mesma coisa que o machismo, né? Apenas uma continuação, apenas o excesso de direitos, apenas isso. Aí depois, no final, o mais surpreendente que no final, a Nádia fala que ela era depressiva, melancólica e tinha expectativas frustradas. Ela colocava muita expectativa nas coisas. Mas, então, talvez deva ser por isso mesmo que ela, para tampar, digamos, essa coisa que ela tinha, né, na alma, né, no coração, talvez é por isso mesmo que ela procurou muitos homens, né, para tampar essa carência que talvez, eu não sei porque eu não sou psicólogo, mas talvez o fato que ela contou no começo da entrevista, que ela não tem muito contato com os pais, que aliás as feministas também promovem essa distância entre os filhos e os pais, sendo que quando elas falam a favor do aborto, elas excluem completamente a opinião do pai em relação ao assassinato, né, o aborto de suas crianças, né? Então se voltando, né, a Nádia fala que ela era carente, depressiva, tal, não sei o quê, e talvez é por isso mesmo que ela procurou no sexo tampar essa carência, mas ela vendeu tudo isso como se fosse algo libertário e corajoso, como a própria Marília Gabriela, que é sempre feminista e sempre ataca os homens e sempre levanta a bandeira do PT. Em vez de atacar o PT, ela ataca os homens, como se o problema do mundo, né, do país, fosse os homens e não a esquerda que está tomando conta, né? Mas então, em vez de ela por si só, em vez de fazer o blog, né, em vez de fazer o livro, em vez de ficar indo na TV para falar sobre a sua putaria, em vez de ela ficar vendendo isso como liberdade, ela deveria saber que, como ela mesma disse, ela tem problemas emocionais, enfim, eu não sei exatamente, mas pelo que ela falou, carência e tal. Em vez de ela vender tudo isso como libertário, ela poderia ter tido a consciência e a humildade de saber que toda essa putaria era apenas problemas que ela tinha, né, na vida dela. Então eu queria falar mais sobre feminismo, mas fica para o próximo vídeo. Até mais, abraço.